Trabalhei 40 dias de graça, indo todos os dias, levando meu lanche, tipo, cumprindo a minha carga Mas você horária. recebeu, no caso, a metade do salário, como foi combinado antes, Não, não é isso? não, porque eu só receberia se eu batesse a meta. Ah, sim, E então não batendo, não recebia nada, nada. não recebia nada, tu Caramba. trabalhava no dia. Sim. Então foi isso que eu passei. A minha convidada de hoje trabalha numa grande marca de supermercados aqui em Portugal e vai contar um pouco da sua experiência, da sua rotina e como é que faz para você trabalhar nos supermercados aqui. Eu vou conversar com a Tati Cherruti. E aí, Tati, tudo bem? Como é que está? Tudo bem, Lê? Muito obrigada pelo convite. Foi muito agradável mesmo poder participar. Estou acompanhando os vídeos, estou adorando essa maratona aí das histórias do pessoal contando, muito edificante para a gente poder conhecer também outras áreas, né? Hoje eu estou no mercado, mas já sei como é que é fábrica, já estou ligada como é que é a situação do telecom, então estou achando bem Sim, sim, interessante. é verdade. É importante para poder estar atualizando o pessoal, né, e tal, né? É isso O aí. teu nome é meio diferente, né? Tem alguma descendência alemã? Seria o quê? Tem uma origem italiana, né? Ah, Meu italiana? pai é uma descendência italiana. A gente não conseguiu ainda buscar a cidadania por causa de algumas questões, assim, mas até tinha o interesse de buscar porque ia facilitar muito para nós aqui, né? Ah, sim, Mas verdade, né? ele veio da Itália mesmo, o nome, né? Meu pai é Uhum, aquele sim, sim. italiano, aquele gringo do olho bem azul, assim, bem casca grossa. É o típico mesmo. Sim, sim. Não, e na verdade até você parece um pouco europeia, né? Tem uma aparência Aqui assim, o talvez pessoal por ser do sul, né, também. Isso, o pessoal comenta muito. Até alguns clientes que passam no caixa do mercado já me perguntaram, né? Porque eles estão muito acostumados aqui com mais o pessoal do Nordeste, carioca, né? Que Aham, tem aquele sim, sim. sotaque mais pegado, assim. Já teve gente que me perguntou, até, tu é do leste europeu, porque tu tem um sotaque diferente. Eu digo, não, gente, só é Brasil mesmo. Aqui é brasileiro. Tá certo. Então, Tati, pra gente começar a nossa conversa, eu sempre pergunto o seguinte: da onde o pessoal veio no Brasil, né? O que fazia lá e como é que foi esse start aí para poder estar vindo para Portugal, para Europa? E conta um pouquinho pra gente da sua história. Então, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Gaúcha, lá do litoral. Eu nasci numa cidade chamada Osório, lá no Rio Grande do Sul, que é conhecida como a Terra dos Bons Ventos. É uma terra, uma cidade muito bonita lá, que tem muita energia eólica, muitos daqueles cataventos, né, de energia. Então, eu sou de lá, uma região litorânea. Eu fui fabricada na praia, como minha mãe diz, né? Eles moravam na praia na época. Fui para Osório só para nascer mesmo, que é uma cidade que dá uns 25, 30 quilômetros lá de onde a gente morava. E voltei para a praia para me criar na beira da praia mesmo, assim, né? Então, me criei a vida inteira lá e sempre estive morando ou em Osório ou Porto Alegre, tudo muito pertinho ali, né? Não tinha saído ainda de fato, assim, daquela região ali para morar. Então, Uhum. agora foi a primeira experiência, foi vindo para cá mesmo, uma experiência bem radical, né? Uma mudança bem radical, assim, que nós fizemos. E essa ideia de Portugal, na verdade, ela começou comigo. Já fez o vídeo com o Elton, então ele contou um pedacinho da nossa história, Sim, né? sim. E eu estava até aqui agora, antes do vídeo, tentando lembrar quando é que foi, mas foi por cerca de 2015, se eu não me engano, que na época eu queria muito ir para a África. Eu estava fazendo uma escola de missões, né? Eu fiz uma escola de missões de 4 anos lá em Osório, então eu fiquei em regime de internato por 4 anos fazendo uma escola. E, tipo assim, envolvida naquela questão de missões transculturais. Eu tinha viajado para Uruguai, Paraguai, tinha feito todo o Uruguai, assim, viajado por muitas cidades lá. Tinha ido para o Paraguai também, feito alguns trabalhos evangelísticos no Paraguai. Então, tipo assim, eu sempre tive essa pegada de outros países, de gostar de outras culturas, de gostar de aprender. Quando eu era adolescente, nem imaginava ainda assim que eu ia vir para cá. Eu fazia na escola dança açoriana, dança portuguesa. É mesmo, que Então, legal. porque a minha escola tinha um projeto de dança, algumas escolas tinham capoeira, cada uma tinha uma dança típica, assim, né? E a minha escola tinha um projeto de dança com dança portuguesa. Então, eu fazia dança portuguesa já, estava sempre envolvida com essa cultura. Eu gostava muito de coisas de outros lugares, né?
Então, para mim, surgiu no meu coração isso quando foi em 2015, se eu não me engano. Aí eu e o Elton, a gente nem tava namorando ainda, acho que a gente só se conhecia, era amigos na época, assim. E eu me lembro muito bem, assim, nitidamente do dia em que eu queria muito ir para a África. Tinha feito passaporte, eu estava me organizando com uma equipe que ia ir para Moçambique na época, né? E eu queria muito, era meu sonho, assim, ir para lá. E nessa época eu tive um sonho de dormir e sonhar mesmo, Sim. né? Eu lembro que era um dia, assim, que eu estava em casa, e na casa dos meus pais, não estava na escola, e era um domingo. Geralmente, domingo a gente tinha o hábito de ir no culto, como a gente tem até hoje, né? De ir na igreja. E aquele domingo eu não fui, eu fiquei na casa dos meus pais. E quando eu dormi de noite, eu sonhei. Tive um sonho muito nítido que eu lembro até hoje, assim, que era um sonho que eu ganhava uma caixa, como se fosse uma caixa de música. E quando eu abri aquela caixa, dentro dela tinha um mapa mundi desenhado, assim, muito bonito, com uma cor envelhecida, assim. Uhum. E quando eu abri a caixa, que eu vi aquele mapa, no fundo estava tocando uma música. Era uma música em inglês, que eu conhecia, até hoje eu escuto ela ainda. E ela é uma música que ela diz assim: vem pra mim, que eu tenho um plano selvagem pra ti. E ela é uma música muito forte da banda Jesus Culture, né? Então Uhum. ela fala sobre um caminho, assim, sobre Jesus chamando a gente para trilhar um caminho com ele. Que ia ser um caminho muito selvagem, mas que ia ser extraordinário. E foi nítido. E aí, naquela época, como eu queria ir para a África, tava aquele mapa ali, só que em vez do mapa sair do Brasil e ir para a África, o mapa tinha um pontilhado que ele saía do Brasil, ia para Portugal, e de Portugal ele descia para Moçambique. Caramba. Cara, e eu acordei assim, eu fiquei, nossa, como assim Portugal não tava na minha Sim, rota do que sim. eu ia fazer, porque como a gente já estava se organizando a equipe para ir para Moçambique, eu tinha a ideia de sair do Brasil e direto para Moçambique. Uhum. Então ali eu tomei aquele choque, eu falei, nossa, que loucura, assim, um sonho muito específico, né? Sim, Aquilo é ficou verdade. marcado em mim, assim, sabe? E quando eu acordei na segunda-feira, eu organizei minhas coisas, tudo, e eu tinha que voltar para a escola, porque eu já tinha escala naquele dia mesmo, na segunda-feira. Eu Uhum. trabalhava na cozinha da escola. Nós tínhamos cerca de 23 alunos na época que moravam na escola. Sim. Então a gente cozinhava, lavava louça, aquela coisa toda tinha suas escalas, né? Eu trabalhava na equipe de vendas e trabalhava com a cozinha. Então eu cheguei na escola e eu tava lavando a louça, assim, e pensando naquela viagem, daquele sonho daquela noite, assim. E na cozinha da escola tinha uma janela bem grande, era uma chácara, Uhum. e tinha uma janela bem grande, assim, e daqui a pouco veio um dos meninos com uma bandeira na mão, na minha direção. Uhum. E eu fiquei olhando assim, ué, que o colega tá vindo ali com uma bandeira, e quando ele chegou, ele tava com uma bandeira de Portugal, ali, Sério? gigantesca, Caramba. gigantesca na mão, assim. E eu fiquei olhando assim, eu fiquei em choque. Daí eu, oi, o que tu tá fazendo? Tipo assim, né? E aí ele falou assim: eu tô aqui com um presente pra ti, porque ontem, lá na igreja, um irmão da igreja te procurou e ele disse que ele tinha que entregar um presente pra ti, mas tu não tava no culto. Uhum. E o presente é essa bandeira de Portugal. Ele mandou eu te entregar, falar contigo o que significa isso. Caramba. Tipo assim, no outro dia que eu tinha acordado do sonho com o negócio de Portugal. Então foi Sim, uma coisa que sim. ali, assim, Foi uma resposta, né, ali, né? eu não tinha dúvida de que Deus queria que eu viesse para esse lugar em algum momento da minha vida. Só que até Sim. então eu não sabia quando, né? Uhum. Porque eu ainda estava naquela viagem de que eu queria ir para a África, naquela pegada, e aí ali tudo mudou. Uhum. Acabou que eu projetos, tentei angariar recursos para a África, tudo não foi suficiente, não consegui. Foi bem frustrante para mim na época, porque eu queria muito mesmo, Sim. mas não deu certo, né? Hoje eu entendo que realmente não era o momento para mim ir. Eu e o Elton, a gente acabou se aproximando mais, porque nós já éramos amigos justamente por causa da África, que ele também Uhum. tinha sonho de ir para a África, a gente se Sim. conheceu. Quando ele contou isso, eu falei, cara, eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha um sonho de ir pra África, né? Assim, é muito É diferente, né? muito louco, assim, né? Ah, Muito sim, diferente. A sim. gente não tinha aquele sonho americano de Sim, Estados sim. Unidos. Eu sempre tive esse sonho da África desde antes de ir para a igreja também. Quando eu Uhum. era, né, antes de me converter, tudo eu sempre tive. Eu sempre dizia para minha mãe, assim, mãe, Sim. eu vou terminar minha vida na África. Eu Maneiro. vou morrer lá. Eu vou ir para lá um dia, vou fazer serviço com essas crianças, vou trabalhar com elas e eu Ah, vou morrer lá. Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, assim, caramba. super doido, sabe? É, não, pô, bem E legal isso, porque, cara, é muito diferente, né? Diferente de é, todo mundo, né? é muito específico, assim, Sim, sim, né? né? Então, acabou que depois eu e o Elton, a gente, né, começou a namorar, casamos, Uhum. tudo. E eu falava pra ele de Portugal. E ele dizia assim: nossa, Portugal?
Nunca pensei nesse lugar, não vejo nada de atraente naquele lugar, tá? Eu dizia pra ele, não, mas um dia a gente vai ter que ir pra lá, porque Deus me falou que a gente vai ir pra lá. Uhum. Falava já, às vezes a gente pensava em fazer alguma viagem pra Europa, né? Ele dizia, vamos pra Sim. Europa, vamos pra algum lugar e tal. Eu dizia, olha, a gente pode ir pra Paris, pode ir pra qualquer lugar, mas a gente tem que passar, pelo Ele menos passou em passar Portugal. em Portugal. Agora, por último, quando foi o dia 10 de maio, eu saí da imobiliária e aí entreguei meu trabalho mesmo para começar a se organizar para vir para cá, né? Começar uma nova vida, né? Aqui, né? Aqui Começar uma nova vida, a gente tem que preparar o é isso psicológico, aí. Pô, preparar. muito, muito, né? Inclusive, uma coisa que você falou, para também quem não sabe, a Tati é a esposa do Jonathan, né? Que contou aqui como é ser estafeta. E se você quiser assistir depois a história, né? Como foi que ele veio, né? E também a questão do visto, que eles vieram com visto de procura de trabalho, né? Eu vou deixar o card aqui em cima. E aí você clica lá e assiste. Essa parte do visto eu nem vou te perguntar, que o processo foi o mesmo, né? Então tem a história lá, né? Então vai lá e acompanha lá no próximo vídeo. Então, beleza. Aí você estava lá trabalhando no Brasil, tinha o sonho de ir para a África, mas tinha que passar em Portugal, né? Foi ordem de Deus, então tinha que obedecer, né? Tô aqui. E diz para mim assim, o seguinte, como é que foi mais ou menos o planejamento? Porque assim, é uma mudança super radical, né? A gente abandonar tudo, toda uma carreira, toda uma vida, né? No Brasil, para poder vir viver na Europa sem você conhecer praticamente nada, sem você saber se vai dar certo ou não. Me fala um pouquinho como é que foi o teu planejamento, né, de vocês dois, né, para poder vir para cá. E também assim, como assim foi o pensamento assim de tipo você vir para um lugar que você não conhece, né? Aquela incerteza que a gente tem, como é que foi isso para você? Então, Lê, para nós, a gente tinha comentado sobre mudar quando foi em 2021, se eu não me engano, a gente comentou sobre mudar. Por quê? Porque como a gente trabalhava no ramo imobiliário, ele é um ramo que ele é muito ligado com a política. Uhum, Então, como nós tínhamos já a ideia de que ia haver as eleições de 2022, e a gente sabia que podia mudar o governo, a gente sim. já tinha falado sobre isso, né? Nós falamos, olha, se mudar o governo, quem sabe a gente sai do Brasil. Aproveita essa oportunidade e sai do Brasil, porque a gente sabia que para nós, o ramo imobiliário, ia afetar muito. Com o governo que a gente tinha até 2022, nós estávamos vendendo, era um setor que prosperava muito, né? Pelos incentivos que tinham com as empresas, tudo isso. Então, muitos empresários estavam investindo, o financiamento bancário ele estava correndo de uma forma muito boa. Então, quando foi lá em 2021, a gente comentou sobre isso. E na época, o Elton perguntou: tá, mas vamos mudar para onde? Para onde nós iríamos? E eu, Portugal. Uhum. Ai, de novo. Mas daí, na época, eu cheguei a dar uma pesquisada porque realmente eu estava com interesse, pesquisei ali questão de arrendamento, muito por cima, assim, ó, foi uma coisa de uma tarde, de repente, que eu dei aquela pincelada, olhei tudo, sem ter muita noção, né, então eu fiquei muito ansiosa com aquele assunto e eu pensei assim, não vou me preocupar com isso agora, porque não é o momento, não sei se vai acontecer de fato, né, Uhum. essa mudança, então eu acabei deixando isso para o lado. E aí, quando foi 2022, a gente estava com a nossa vida muito bem alinhada, assim, na questão de trabalho, na questão das finanças, tudo. E eu lembro que era na véspera das eleições. Quando foi para as eleições, eu tive novamente um sonho, eu e os meus sonhos, né, gente? Isso não é regra, mas é que eu sou uma pessoa assim, acho que eu sou tão agitada, acordada, que só Ah, quando eu consigo escutar a voz de Deus, assim, porque durante o dia eu tô sempre fazendo uma coisa que outra. E eu tive um sonho na quinta-feira antes das eleições. As eleições eram no domingo, eu tive um sonho que eu estava aqui em Portugal. Eu, o Elton e um amigo nosso, que fez escola comigo, inclusive, que mora em Lisboa hoje, eu sei que a gente estava caminhando aqui em Portugal, e eu lembro que eu chorava, assim, e eu dizia, nossa, eu pensava que eu tinha uma qualidade de vida boa morando lá na praia, mas aqui nem se compara. E eu acordei, e quando eu acordei eu estava chorando de fato, assim. E eu falei assim, eu acho que chegou a hora daquele sonho lá de 2015 acontecer. realizar, né? E quando o Elton acordou, eu olhei pra ele, nós vamos embora pra Portugal. Porque eu só assim. Aí ele, meu Deus, que papo é esse? Você tá ficando doido. E eu falei, não, eu tenho certeza. Então te prepara, tá vindo as eleições, o governo vai mudar e a gente vai embora. E ele falou, não, tu tá maluco, o governo não vai mudar, olha como é que tá o Brasil, o Uhum. povo, né, ansioso e tal, com as eleições e tal. Eu falei pra ele, bom, então a gente vai ver o que vai ser, porque se realmente for loucura da minha cabeça, não vai acontecer. Sim. Mas se for Deus novamente falando comigo, como foi em outras situações que nós passamos, te prepara que a gente tá indo embora.
e na minha cabeça eu já fui. E eu lembro que nessa semana aconteceram as eleições, o governo mudou, foi automático para nós na questão imobiliária, as coisas já começaram a mudar, o pessoal já começou a segurar o bolso, já Sim. começou a dar aquele choque, assim, sabe? E eu já vendo o cenário todo se armando, assim, para a Aham. situação. Então, a gente conversou e eu, já no escritório que eu estava, já conversei com o meu irmão, falei para ele que eu estava decidida a ir embora, tudo mais. E o Elton também, nessa reunião, o Elton falou assim, olha, a Tati está decidida, por mim, não é isso, né? Então, tivemos aquela reunião, tudo bem. E passaram-se alguns dias e o Elton ficou ali, naquele plano dele com Deus, de oração e tudo Sim. mais. Aí que ele acordou, me olhou, a gente vai embora. E assim, ele estava convencido, estava resolvido. Então a gente começou, né, o processo de documentação, entramos em contato com esse amigo que estava em Lisboa, que foi justamente o amigo que eu sonhei, né? Eu Aham. estava com ele, e ele na época nos falou sobre o visto, porque quando ele veio para cá, ele veio como turista, ele tinha vindo para cá, se não me engano, em agosto, e logo depois saiu o visto. Sim. Então a gente falou assim, Tati, vocês estão com uma grande oportunidade na mão de vocês, que é a questão do visto de procura de trabalho que saiu agora. Então, procura se informar sobre isso. É um visto novo, mas, assim, estou vendo que é uma boa possibilidade vocês virem regularizados já. Então, procura se informar. Então, a gente começou também a se informar sobre isso, né? Sim, Assistir sim. vídeos e querer saber quanto é que custava e tudo mais. E a gente viu que era um processo cabível. Então, fizemos o passaporte, que é o primeiro passo. Meu passaporte estava vencido, o do Elton ele não tinha feito ainda. Fizemos os passaportes novos, começamos o processo de visto. E como lá na imobiliária eu já trabalhava com essa parte de documentação, então para mim foi uma coisa muito tranquila, Sim. porque eu já tinha mais ou menos uma aptidão para isso, já comecei a encaminhar todos os documentos, a levantar tudo que fizemos toda a nossa documentação, demos encaminhamento no visto e começamos a pesquisar a questão das passagens, quando seria a melhor época para vir. Então, como estava tudo passando muito rápido, acontecendo muito rápido, nós decidimos que ou nós viríamos em junho ou viríamos em setembro, porque diziam que setembro era uma época boa para a contratação das fábricas e tudo mais, Aham. né? Mas como a gente já estava também com a nossa vida, foi tudo acontecendo tão rápido, Lê. A gente tinha uma casa que a gente tinha comprado, a gente tinha vendido a casa, a gente acabou fazendo, né, algumas coisas, investindo esse dinheiro, já estávamos morando de aluguel novamente, então a gente já não tinha mais aquele apego das coisas. E Sim. quando vê, a gente começou a vender uma coisa aqui, vender outra coisa ali, vendeu o carro, e quando a gente vê, a gente já não tem mais, sabe? Já tá com a tua vida toda pronta para ir. Só Uhum. falta chegar a tua data mesmo. Então, assim que a gente foi fazendo. A gente foi visitar alguns amigos, se despedindo, alguns que moravam mais longe, fomos até o Rio de Janeiro, visitamos a minha sogra que mora lá, fomos se despedindo, daqui a pouco chegou aquele tempo que, tipo assim, Na hora de partir, né? olha, já dá pra gente ir agora então, porque parece que tudo vai acontecendo e vai correndo de uma forma tão tranquila, porque tem que acontecer mesmo, que quando tu vê, não consegue nem explicar como é que foi o processo, porque ele simplesmente foi acontecendo, as coisas foram se encaixando. Sim. Quando a gente viu, já estávamos com o visto na mão, já estava a documentação pronta, a passagem comprada, sabe, tudo organizado. Na época nós contratamos também serviço de relocation para vir para cá, para Sim, já a gente sim. também com o apartamento, né, Uhum. prontinho, mesmo que nós trabalhávamos com imóvel no Brasil, a gente não achou seguro vir para cá e querer por conta própria Ah, sim, procurar. vim procurar, né, assim. Não tem, né? É sempre uma coisa que a gente fala que valeu muito a pena a gente Uhum. fazer, Sim. porque depois que chegou aqui, a gente conheceu amigos que tomaram golpes, né, de Ah, pessoas tem aqui. muito. Então, assim, por garantia, nós fizemos isso e chegamos até aqui com tudo certinho, tudo em paz. Então, Hoje, eu acho que hoje em dia é bem mais fácil, né? Porque assim, você não precisa também vir como turista mais, né? Tem tantos vistos aí, tem esse visto de procura de e, trabalho, tem, né, visto de estudante, né? Tem vários tipos de visto. Claro que você tem que ter um planejamento, né, maior para poder vir com visto, porque tem que comprovar valores, né? Você tem valor para poder se manter, né? Tal, várias coisas e tal. Mas eu acho que é mais tranquilo do que você chegar aqui como turista, correndo o risco de nem entrar no país, né? Às vezes tem é, pessoas que não conseguem. como E aconteceu o caso agora, né, que sim, foi teve o que agora mesmo, aconteceu né, aqui. o rapaz lá que subiu no aeroporto lá, né? No telhado do aeroporto. Então, assim, hoje em dia é mais fácil você tentar vir com o visto do que você tentar vir assim, sem o visto, né? Sem nada, vir na sorte. Porque eles estão pegando, estão barrando mesmo, né? E não tá muito fácil, né? E eu acho que Entendeu? nem só por questão do risco que se corre na imigração. Só Sim. que eu até fiz um vídeo agora para o nosso canal, que foi o primeiro Uhum. vídeo
que foi falando sobre a questão do visto. E uma das coisas que eu falei é essa questão do valor que tem que comprovar, porque é um valor Sim. realmente alto, Aham, né? sim. Para o Nós salário do deu, Brasil é alto, né? Quando você para ganha. nós eu fiz a conta ali, deu cerca de 12 mil e alguma coisa, 12 Uhum, mil reais cada um, deu quase 25 mil reais que nós sim, comprovamos os dois para vir. Foi uma das coisas que eu falei, né? A pessoa vai ouvir isso e vai dizer, nossa, mas 12 mil reais vou ter que comprovar para mim. Gente, mas isso é o mínimo? sim, Porque se sim, tu chegar aqui com menos do que isso, sim, querendo sim, viver em Portugal, a gente que está aqui sabe que não é brincadeira. sim, Que, tipo verdade. assim, é o mínimo que tu tem que ter de organização. Então, assim, não é um dinheiro para o governo português, não, gente, é para É para ti, é você para mesmo isso, é isso aí. uma segurança para nós. Sim, Porque esse dinheiro vai assim, no euro, convertendo ele no euro, ele vai assim, com as demandas que se tem aqui, ou é até mesmo verdade. até a gente conseguir o trabalho, e é uma coisa que eu vou contar também aqui, né, no decorrer do vídeo, é sobre isso, que não é que a gente vai chegar num dia e vai ter um trabalho no outro, então às Sim. vezes a gente fica um longo período sem trabalhar, e esse dinheiro, ele vai indo, então ele é uma segurança para nós mesmos, para que a gente possa vir para cá e não passar perrengue, ou se passar, passar o mínimo possível, né? É verdade, porque assim, tem gente que antigamente dizia que vinha com 1.000 euros, né, 1.500 euros, mas hoje em dia é muito difícil você fazer isso, porque só o preço do arrendamento já é quase isso, né, com É, calção e tudo. Então não vale a pena. Então, assim, eu acho que a melhor coisa é você conseguir se planejar certinho, vir com tudo direitinho, para você não passar perrengue, porque senão você chega aqui num lugar que você não conhece ninguém e ainda passar sufoco ainda, né, assim, as pessoas às vezes até acabam voltando para o Brasil e falando, ah, não, Portugal não é bom, não é legal por conta disso, porque não se planejou, vem sem saber nada, né? Então, assim, eu acho que o importante, até a intenção do canal aqui, né, do seu canal, desse canal aqui, é mostrar isso, aqui é bom, tem a qualidade de vida, tem muitas sim. coisas boas, mas também se você não vir programado, não vir planejado, sabendo direitinho o que vai fazer, para onde ir, né, acaba se tornando difícil a vida, né? E a gente quer alertar, né, Lê, para que a pessoa não Sim, chegue sim. aqui e passe trabalho, a gente não quer ninguém, seja brasileiro, seja africano, seja qual tipo de imigrante, porque Portugal recebe, né, muitos Sim, imigrantes de aham, muitos, para que essas pessoas possam vir para cá e desfrutar da parte boa. A claro. parte ruim vai ter, mas a parte boa a gente não consegue desfrutar se a gente não tiver com a nossa cabeça tranquila, com a nossa vida organizada. Ninguém consegue desfrutar da beleza que esse lugar tem se tiver com dificuldade de comprar uma comida no mercado ou pegar um Sim, verdade. transporte. Então, as coisas básicas, assim. Sim, verdade, verdade. É. Então, vamos lá. E você, então, vocês chegaram aqui em Portugal, né, com o visto de procura de trabalho e tal. Como é que foi, assim, quando você chegou, o primeiro emprego aqui, qual foi? Você já foi direto pro mercado? Não? Como é que foi isso aí? Então, né, quando eu cheguei aqui, desde o Brasil eu já estava sempre no Net Empregos, procurando ali as Uhum. vagas. E eu tinha me inscrito numa vaga lá no Brasil, que era para uma vaga de comercial em uma escola que vendia certificações. Aqui em Portugal, para quem não sabe, é a pessoa que vai operar uma grua, pessoa que vai operar uma empilhadora, como chamam aqui, Sim, que é a empilhadora do Brasil, né? Vai operar uma empilhadora, vai até mesmo para usar furadeira, motosserra, tudo isso tem que ter uma certificação. sim, E cada um desses equipamentos exige uma certificação. Então, tem uma carta, como se fosse uma carteira de motorista, que é uma certificação sobre isso. Então, eu me inscrevi numa vaga de comercial para uma escola que vendia essas certificações. uhum. E eu fiz novamente, me inscrevi na vaga novamente, com o meu número daí português, que isso faz muita diferença também, né? A gente Sim. colocar um contato português. Eu estava com o meu contato português, eu me inscrevi nessa vaga que tinha, que era uma escola, que ela fica perto do nosso apartamento aqui. E eu fui chamada para trabalhar no comercial dessa escola. Mas isso ainda no E eu, Brasil ou já aqui? Já aqui, quando eu né? tava, quando eu Sim. cheguei aqui em Esposende, que Uhum. nós chegamos em Esposende 10 dias depois que nós chegamos em Portugal, né? Chegamos em Esposende mesmo para morar. Aí, depois de alguns dias que eu estava aqui, o pessoal dessa escola me ligou. Nossa, pessoas maravilhosas. Até hoje ainda são meus clientes no Uhum. mercado agora. E sempre que eu tenho contato com elas é maravilhoso, porque assim como lugar de trabalho eu não tenho que reclamar. Foi uma experiência Sim. ótima, uma equipe maravilhosa. Então me chamaram para trabalhar lá.
Aí, quando eu fui, eu expliquei que eu tinha um visto de procura de trabalho, elas já conheciam o visto, mesmo Esposende não sendo uma cidade tão grande, e eu ia ser a primeira funcionária brasileira a ser contratada naquela empresa, que até então elas nunca tinham colocado nenhum brasileiro, e elas queriam ter a experiência de ter um imigrante junto. Achei super legal, super acolhedora. Legal, legal. Então, é uma atitude muito, muito boa, assim. Então, eu fui para essa escola, e a escola tinha o seu sistema de trabalho, né, que também vou falar sobre isso, a questão do comercial aqui em Portugal é muito diferente do comercial do Brasil. Eu me considerava, né, do comercial porque eu trabalhei com vendas a vida inteira, né, então eu pensei, vou me sair super bem com isso porque já era minha área. E foram essa e outras experiências muito frustrantes para mim na área comercial, porque muito difícil como é. Então eu cheguei nesse trabalho, elas me explicaram que o trabalho ia ser o quê? Eu fazer chamadas o dia inteiro, né, ligar para pessoas para oferecer essas formações. Tipo essas formações, mais ou menos. Isso, era telemarketing, meu computador aqui ligando para as pessoas o dia inteiro para oferecer essa formação, que ela é muito feita por fábricas. As fábricas fazem muito aqui por causa dos trabalhos com as empilhadoras, e aqueles trabalhos em altura também, que tem aquelas que, como uma empilhadora, mas que levanta a pessoa, né, tudo mais. Então, o meu trabalho era ligar para essas empresas e também para pessoas físicas. No caso, o Leandro ele quer fazer um curso porque ele quer trabalhar com motosserra para fazer corte nas florestas aqui, né? Tem que ter o curso, ligava para o Leandro lá, a pessoa física falava com ele, oferecia o curso. Então, era mais ou menos essa a minha função. Só que como que funcionava o trabalho? O trabalho eu tinha que trabalhar, eu tinha 30 dias para mim trabalhar na empresa, todos os dias no horário comercial, de segunda a sexta-feira, e eu tinha que conseguir bater uma meta de vendas para mim receber dava mais ou menos meio ordenado. Sim. Ia ser o meu inicial. Se naquele mês, 30 dias que eu tinha para fazer, eu batesse a meta de faturação, vender 500 euros de curso, acho que era, eu ganharia um salário de 375 euros, eu acho. Caramba. E aí, metade do salário, né? Metade do ordenado, no caso. Isso, metade do ordenado, mas era o teste para ver se eu ia me sair bem com a função ou não. Como eu estava recém-chegada, e para nós tudo é aquela, não, eu vou conseguir, é aquela coisa, eu estou disposta a qualquer coisa para ficar, o videozinho aquele, né? É o memezinho aquele, eu dou conta, o cara que saiu do escritório vai lá, é aquele vídeo mesmo, sabe? Sim. E eu cheguei com esse pensamento, não, eu vou conseguir, eu vou tirar de letra, imagina, eu, vendedora nata, como eu sou, vendo móveis no Brasil, não vou vender um curso aqui para uma pessoa, curso aí de 50 euros, imagina, né? Então, comecei, né? E acabou com o meu período de experiência, que seria 30 dias, ia se estender um pouquinho a mais. Ia dar uns 40, 50 dias. Só que antes de eu pegar esse trabalho na escola, de ser chamada, eu e o Elton, a gente tirou um dia para largar currículos aqui na região. Então, nós fomos em diversos lugares, fábricas e tudo mais que tinha aqui pertinho, largamos os currículos, e como eu estava acostumada a trabalhar no Brasil toda de salto, e aquela coisa toda por causa da corretagem, eu cheguei em Esposende achando que ia ser a mesma coisa, botei um salto, sem carro, saímos caminhando naquele sol do mês de julho, aquele sol do verão, e nós fomos caminhar para a zona industrial de Esposende. Então eu falei para ela, segue aí com os currículos, que eu vou sentar aqui no mercado, vou tomar um café, vou dar uma disfarçada e vou preencher uma ficha para mim disfarçar e ficar ali, né, termino o trabalho. Então, nessa passada, que era só um disfarce, para mim passar no mercado e tomar um cafezinho, eu peguei uma ficha, preenchi a minha do Elton, deixei ali. E ok, esqueci. Fui chamada na escola, trabalhei esses dias na escola, né? Então, eu trabalhei lá, eu acho que deu cerca de 40 dias. Liguei para muitas empresas, né? Consegui muito contato com as pessoas. Para mim, era muito difícil, na época, entender o que eles estavam falando, porque eu recém tinha chegado, e como o sotaque é diferente, eu tinha muita dificuldade na ligação. Eles falavam, às vezes eu tinha que anotar algum e-mail para mandar para eles o material, era muito difícil de eu compreender como eles estavam falando o e-mail, eu tinha que pedir para a pessoa soletrar, então assim, era uma coisa, foi bem difícil, assim, aquilo foi impactante para mim. E nessa escola eu passei por uma situação de xenofobia muito forte, que me marcou muito também no meu primeiro dia. Numa das primeiras ligações que eu fui fazer, assim, eu fui escorraçada no telefone. Então, aquilo para mim foi uma experiência bem chocante, assim. Já na arrancada eu já travei, assim, pelas coisas que a pessoa falou, né? Então, acabou que eu trabalhei nessa escola todos esses dias.
E como era período de férias da escola, também era período de férias em Portugal todo, nas empresas. Sim. Então, as fábricas não estavam com os funcionários, ninguém estava fazendo nada naquela época por causa das férias. Então, eu peguei um período muito ruim e acabou que no período que eu estava lá, eu não consegui fechar as vendas, não consegui bater a minha meta. Eu trabalhei 40 dias de graça, indo todos os dias, levando meu lanche, tipo, cumprindo a minha carga Mas você horária. recebeu, no caso, a metade do salário, como foi combinado, né? Não, Não é isso? não, porque eu só receberia se eu batesse a meta. Ah, sim, E então não bater, não recebia nada, nada. não recebia nada, tu Caramba, trabalhava no dia. sim, Então foi isso que eu passei, entendeu? Só que aquela coisa do sangue doce, quando a gente chega, a gente acaba aceitando e achando que tá tudo bem. Então sim, ainda pede sim, desculpa, sim. só falta a gente, ai, me desculpa aí por eu estar aqui trabalhando pra ti de graça, me desculpa, sabe? Sim, Então foi mais. sim. E enquanto eu estava trabalhando nessa escola, um dia eu recebi uma ligação do mercado. O mercado me ligou me oferecendo um trabalho de part-time. E eu pensei, bom, pelo menos é um meio período, né? Vou conversar com o pessoal da escola para ver se eu consigo conciliar, porque de fato as minhas chefes eram maravilhosas, maravilhosas, assim, a Uhum. minha equipe era maravilhosa, até hoje, quando eu posso, eu vou visito eles ainda. Então, falei com elas, trabalhar meio período, se tu quiser, faz um part-time com a gente, um part-time com o mercado. Se tu conseguir bater a meta aqui, segue firme, não tem problema nenhum, Sim. segue fazendo trabalho com o mercado. Se tu conseguir fazer em 4 horas o trabalho que tu faria em 8, não tem problema nenhum. Então, fui chamada no mercado, só que quando o mercado me ligou, eles já pediram os meus documentos, já bateram todo o contrato, e Sim. quando eu cheguei para fazer o treinamento, que tem que fazer um treinamento online para a gente se situar, porque querendo ou não é uma profissão nova, né? Uhum. Hoje eu sou caixa de supermercado, eu nunca tinha sido isso na minha vida. Sim. Então eu tive que aprender toda a base do mercado, como é que é o sistema deles, como é que é a lei da empresa, tudo aquilo que é muito importante a gente Sim, entender, a sim. visão, tudo. Então eu fui num dia, quando eu cheguei, antes de fazer meu treinamento, meu contrato já estava ali, prontinho. Então, aí você vê a diferença, né? Uma empresa você tinha que fazer a meta para poder receber alguma coisa. Que, assim, eu não sei como funciona, eu nunca, não tinha visto ainda aqui assim. Mas, pô, aí você não consegue a meta, você passa o mês todo sem receber nada, é um negócio meio surreal, né? Isso. Geralmente o Então, pessoal tem um salário e quando você bate a meta ali, ou ganha mais, ganha um bônus, ganha alguma coisa. Mas, pô, sem ganhar uma comissão nada, inteira, né, tudo complicado, né? mais. Então eu fui, comecei no mercado, era no dia do aniversário do Elton até, foi dia 4 de agosto, foi o dia que eu fui, fiz meu treinamento, assinei meu contrato, já saí do mercado com a minha farda, né, com o uniforme, Uhum. tudo, para no outro dia já começar a trabalhar, fazer o Sim. treinamento aí prático, né, nesse dia eu Aham. fiz o treinamento teórico, no outro dia eu já fiz o treinamento prático, e assim, foram me propostas duas opções, né, ou eu Sim. trabalhava as minhas 20 horas semanais, que é do part-time, divididos pela semana inteira, Uhum. correndo, né, podendo pegar fim de semana, ou então eu trabalharia sexta-feira 4 horas, sábado e domingo 8 horas, e eu faria só o fim de semana. Na época, como o Elton trabalhava, né, com a questão da estafetagem, então eu optei por acabar fazendo esse da semana, que eu ia conseguir ter mais tempo com ele Sim, também, no né? final de semana e tal, né? Isso. Então, me foi proposto isso, aceitei e continuei fazendo o part-time lá na escola, até que eu me dei por conta de que aquilo não ia dar em nada, bem dizer. Porque eu estava trabalhando, 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 a coisa não acontecia, Sim. tinha questão de muito preconceito, porque quando a gente ligava, quando eu ligava, né, que eu era a única brasileira da equipe, que o pessoal percebia que eu era brasileira, que eu não tinha o sotaque português, que eu falava Aham. brasileiro, como eles dizem, Sim, né? sim. Muitas pessoas se fechavam, muitas pessoas eram grosseiras. Então, aquilo foi, com o tempo, isso vai te desgastando. Eu fazia Sim, cerca de claro. 200 ligações no dia. Eram 200 ligações que eu Cara, tinha. Era uma meta alta. Então, assim, com o tempo, aquilo foi me desmotivando e eu vi que o mercado realmente era uma melhor opção para o momento, para o que eu sim. estava vivendo, porque querendo ou não, o mercado já comecei, entrei ganhando. Um Você dia trabalhou, você no final do mês você vai ganhar, né? E só um era adendo garantido. aqui pro pessoal que não sabe, part-time seria trabalho de meio período, né? Que tem muito isso, esse trabalho de São meio 4 horas. período, né? Assim, assim, eu já vi, assim, algumas pessoas que às vezes oferecem, ah, não, você começa a trabalhar aqui, aí eu vou te dar o contrato depois de tantos meses. Ah, você começa a trabalhar aqui, você vai receber depois de tanto tempo. Assim, o que eu digo hoje, né, já conhecendo um pouco mais como é as coisas aqui, é assim, quem tá chegando, não aceitar. Isso. Porque, cara, se você tá chegando para começar uma nova vida,
né? O dinheiro do Brasil, querendo ou não, ele vai embora muito rápido, como você bem falou no início, né? O dinheiro é um dinheiro que voa. Se você for Isso. só usar o dinheiro do Brasil, não dá. Então, assim, se você chegou aqui e teve essa proposta de, trabalha tanto tempo, eu te pago depois de um mês, eu te pago depois de 2 meses, no caso, né? Ou trabalha tanto tempo sem o contrato e depois de 3, 4 meses eu te dou o contrato. Dependendo da proposta, não vale a pena aceitar, porque você vai trabalhar e a pessoa vai te enrolar ainda, né? Ainda tem isso. Vai, E, vai geralmente, per- empresas sérias já te contratam, te dando um contrato, já te dizendo ali qual o salário certinho, né? E você não tem problema depois, né? Mais na frente, né? Então, essa empresa do mercado, assim, me passou muita segurança. E quando eu entrei, eu pensei assim, vou começar com isso aqui, assim, né, para ver como é que é. Uhum. E vou arriscar, né? Não Sim, tinha sim. nada a perder mesmo, então eu Uhum. pensei, vou ir até eu encontrar alguma outra coisa, né? E acabou que eu acabei de renovar o meu contrato para mais 6 meses, Sim. porque assim, ainda que eu tenha a documentação tudo direitinho, já tenho título de residência, aqui na região que a gente está, eu vi que para mulheres não é muito fácil o trabalho. Bom, a tua Sim. esposa trabalha também, né? Tu é Uhum. casado, sabe? Sim. É. Então não tem muitas opções para nós É, mulheres. mas Para homem até é mais fácil, porque tem Uhum. muito trabalho braçal, né? Então o homem Sim, ele já sim. se encaixa em algumas funções que a mulher não se encaixa. Então, de fato, o mercado foi a minha porta, assim, que Deus abriu na minha vida, sabe? Porque se não fosse ali, eu não teria sido chamada em nenhuma outra empresa com tanta segurança quanto eles me deram, Aham, sabe? sim, sim, sim. Acabei depois tentando outros part-times de comercial novamente, caí na mesma lábia de novo, de trabalhar, bater a meta, depois de Sim. 15 dias eu ia passar a receber o salário. Só que o que acontece com isso? Acontece que tu faz o teu trabalho, e foi o que aconteceu com a escola. Depois, as minhas chefes passaram no meu caixa no mercado e disseram, sabe a empresa tal e tal e tal? Fecharam com a gente depois. Ué, depois que você já tinha saído, aí o pessoal fechou. Vontade de perguntar assim, tá, e aquela Cadê o graninha meu, lá, né? e aquele combinar, não rola agora? Sim, Então, assim, acabou que foram 40 dias perdidos. sim, sim. E isso faz muita diferença. A gente Faz, acha que faz. vai ser. Mas assim, imagina, eu trabalhei 40 dias sem receber, depois eu trabalhei os 30 do mercado e eu só fui receber depois dos 30. Sim, Então, só sim. nisso eu da lei de 70. Sim, sim. Então, isso, a gente sente o prejuízo meses depois que tu vai te ligar, que alguma coisa começa a apertar, que tu pensa, o que está Claro, acontecendo? sim, sim. Foi aquilo lá atrás, quando tu chegou, que tu não conseguiu um trabalho bom Sim, de início, que tu te deixou enganar por essas propostas e acabou não indo trabalhar em uma outra coisa que te dava dinheiro rápido. Então, sim, se eu é tivesse porque. pego uma restauração ou alguma coisa que fosse instantâneo, Sim, teria de sim. repente estabilizado mais rápido do que tendo passado por essa experiência, porque eu queria a minha área, que era o comercial. Sim, sim. Então, às vezes nem sempre compensa, né? Porque é aquilo, você chega sem saber nada. Então, você vai ali tentar enfrentar as coisas, mas você não sabe como funciona exatamente, né? Muito bom a gente ter tudo muito bem esclarecido, é o que eu aprendi agora. Claro. Pergunta, tem que ter, como tu falou, já pede o contrato, já tem que chegar ganhando, Sim, recebendo pelo claro, trabalho que tu sim. faz, porque senão isso faz muita diferença no orçamento de uma família. A menos que tu Faz. esteja assim, de boas mesmo, com uma boa grana para gastar, disposto a Uhum. gastar, porque às vezes a gente também tem a reserva e a gente não quer Sim. tocar, né? Porque é a nossa reserva. Aham. A melhor coisa é pegar algo que já seja instantâneo mesmo. Já te deu o contrato, a tua garantia, o teu dinheirinho na conta e tudo certo. É verdade. Então vamos fala para mim então um pouquinho como é que funciona. Aí você te chamaram no mercado, né? Você começou ainda é part-time ainda, né? O contrato você renovou também part-time e Isso. tal. Ainda estou no part-time. Conta pra gente aí como é lá no mercado, como é a experiência de trabalhar numa profissão diferente, né? Que é caixa de supermercado. Teve dificuldade? Como é que funciona? A cobrança é maior? Então, assim, né, Lê, pra mim foi muito difícil. A primeira coisa, e eu não tenho vergonha de dizer, é porque mexe muito com o orgulho da gente, Ah, sim, sabe? você tá num cargo maior, né? De gerente, né? Tu vem de uma gerência, tu vem de um status financeiro, né, de uma situação muito boa, onde tu era conhecido pelo teu trabalho, onde as pessoas te reconheciam na rua, ali é fulana, ó, de tal imobiliária, né, aquela Sim, coisa de ter um carro legal, tu andar bem vestido, tu poder fazer aquilo que tu quer, e de repente tu tá num trabalho mais comum, vamos dizer assim, né, porque ele é digno da mesma forma, ele sustenta uma família da mesma forma claro. que era da profissão.
Mas para a gente que vem, às vezes, né, de um trabalho onde, até mesmo na questão do corpo, o corpo da gente sente, porque eu trabalhava sentadinha, tranquilinha, e hoje eu trabalho em pé 4 horas, né? Então o corpo sente, né? Eu tenho que pegar Sim. aquelas caixas pesadas de cerveja, às vezes pego sacos de lenha agora no inverno, né? Que o pessoal gosta Aham. de. As ladeiras aqui tem que pegar o saco de lenha, passar o código. Então, algumas coisas assim para mim foi um pouco difícil. O corpo da gente sofre, hoje já tem uma dorzinha nas costas, já tem algumas coisinhas que não tinha antes, que foram aparecendo devido à profissão, mas que faz parte, é um serviço um pouco braçal também, né? Um pouco mais Sim. pesado. Mas assim, a minha função no mercado hoje é ficar ali no caixa, passar os produtos, manter a higiene do meu caixa. Então, quando não tem muito movimento, a gente acaba, às vezes, ajudando os colegas da reposição também. E ali onde eu trabalho, pessoal, é bem tranquilo, assim, eles são muito queridos. Eles perguntam: olha, tu gosta de fazer lá a reposição, né? Gosto? Ah, então tá, vamos lá, aproveita o tempo livre agora para lá ajudar. Ou às vezes pega, sai para pegar os carrinhos, juntar os carrinhos que estão pela loja, algumas coisas assim, né? Então, essa parte, assim, não tem muito mistério, é uma coisa fácil de aprender. Eu tive dificuldade ali com a operação da máquina mesmo, porque são muitas operações que a gente tem, parece que é só Uhum. passar o código de barras, mas não, tem muitas operações que a gente tem. Passou o código 2 vezes, tem que saber cancelar aquele produto. Ou às vezes tem a gente tem algumas campanhas também que o mercado faz de desconto. Tem campanhas com produtos que às vezes o cliente compra tanto, ganha tantos selos no cartão dele do mercado e depois ele consegue abater em produtos da loja. A gente tem que saber fazer esses abatimentos pela máquina. Várias Sim. funçõezinhas que tem num caixa que eu não imaginava mesmo. Eu achava que era só passar ali, pi, 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 e deu, né? E passa as comprinhas ali e já era. Então, assim, foi um mundo novo que eu conheci, né? E assim, eu acho que ele é um trabalho bom. Claro que é trabalhar direto com o público, e é uma coisa assim que isso é muito desgastante. Uhum. A gente tá com atendimento ao público é uma coisa difícil, e para o imigrante sempre é um pouquinho a mais, porque também tem a questão das pessoas que são mais resistentes, né, com outra cultura. Tem pessoas que passam e comentam que acha que está tendo muito imigrante em Portugal, que sempre faz um comentário que outro, né? Eu ainda, graças a Deus, assim, sou muito bem recebida pelas pessoas, né? E eu percebo até porque a gente usa um crachazinho, então as pessoas, às vezes, quando leem meu sobrenome, infelizmente, elas me tratam diferente. Elas, tu é italiana? Eles perguntam, eu digo, a família desse daí ele já tem um tratamento melhor, por já ter alguma questão de vincular com a Europa, Sim. eles acabam recebendo um pouquinho melhor. Tem alguns clientes que são assim, tem outros que já viram uma amizade, já viram uma oportunidade de conversar, a questão, né, de ter o nome aqui, o apelido, como eles dizem, né, que é o sobrenome aqui. Mas assim, do restante, não é uma coisa assim que eu digo, ai meu Deus, eu tô exausta de fazer, assim, Uhum. que tu Não é faz desgastante, né? não, ela é É can- cansativo, Ah, né? sim. De ser em pé e de pegar esses pesos, essas coisas, e por Uhum. seu atendimento ao público, é o trabalho que tem o seu trabalho, Sim, né? Que sim. tem dificuldades, seus desafios. No início eu ficava muito nervosa, porque eu tinha muito medo de travar aquela, e às vezes acontece de alguma pane, alguma coisinha ali que Uhum. tu tem que chamar o pessoal para te ajudar, mas vai dando aquele nervoso, às vezes um código que não está cadastrado, que a gente tem que ligar para o setor, pedir para o colega ir lá buscar o código, e o cliente que está na fila já começa a reclamar, e já parece que é uma experiência nossa, e vai dando aquele nervoso assim, mas tudo situações que se resolvem, só que a gente acaba ficando tenso porque é diretamente com a pessoa, né? Sim, aham. O Elton às vezes me falava, né? Às vezes o cliente me reclama de uma coisa, eu entrego o pacote dele lá, vira as costas e saio. Eu digo assim, eu não posso sair, Não tem como, você tem que ficar ali, né? eu não posso deixar o cliente no caixa. Se ele tá me xingando, ou se ele tá me Sim, elogiando, ou seja a sim. situação que eu tô passando, eu tenho que ficar ali e aprender a lidar com aquela situação até que Uhum. aquela pessoa saia Sim. e tudo se resolva, e vem o próximo, né? É, Então, eu acho que assim, todo mundo que decide fazer isso, né, fazer essa mudança de vida, você tem que saber, tem que estar preparado para tudo, né? Você nem sempre vai conseguir chegar aqui e trabalhar na sua área, né? Nem sempre você vai conseguir chegar aqui e fazer uma coisa confortável. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Acho que tem imigrar é bem isso, né? Você sair da sua zona de conforto, sair do meio da tua família ali, dos teus amigos e tal, né, para poder ir para um outro lugar. E aí, assim, para você querer imigrar, você tem que ter essa ciência e vir com isso. disposição de encarar o que for, né? Eu até costumo dizer aqui que o primeiro, acho que o trabalho assim que você vai arranjar, o primeiro trabalho é aquilo que aparecer. Você não pode escolher, né? É aquilo que aparecer e às vezes são coisas que você nunca imaginaria de fazer. Você nunca imaginou de estar num caixa de supermercado, né? Imaginei.
Entendeu? Então, assim, é diferente, mas eu acho que acaba, às vezes, valendo a experiência, porque, né, a gente sai daquela zona de conforto, né? Isso, querendo ou não, é uma experiência nova que eu tô tendo. A questão de fazer muitos contatos também. Sim, Então, sim. acabei conhecendo muitas pessoas, né? Hoje eu digo assim, se eu voltar pro meu ramo, digamos que eu volte pro ramo imobiliário, eles que são meus clientes no mercado, Uhum. que vão conhecer. Porque quando eu fui fazer um teste de comercial numa outra empresa que era de energia elétrica, eu bati no cliente, o primeiro cliente que eu bati na porta dele, que era um trabalho de porta em porta que eu fui fazer. Quando eu bati na porta dele, ele saiu, me olhou, e como eu tenho o cabelo um pouquinho diferente, assim, ruivo, né, que Aham. nenhuma legislação, ele me olhou assim, não és tu a menina que trabalha no mercado tal? Eu falei, Te conheceu? sou eu! E esses dias ainda, acho que faz agora umas 3 semanas, ele passou no meu caixa, tu não é a menina que estava trabalhando em tal empresa de É energia? mesmo? Sim, sou Ih, ainda é cidade pequena, né? Então, eu! todo mundo te conhece, Então, né? hoje, se eu vou fazer um trabalho de corretagem, no caso, eu provavelmente vou pegar muitos clientes que passam comigo Sim, no mercado, já. conhecem. Então, assim, foi uma oportunidade de eu conhecer pessoas. Sim, sim. Tem clientes, tem um senhorzinho que passa lá, ele é maravilhoso, ele já sabe que eu sou do Rio Grande do Sul. Então, Uhum. ele teve em São Paulo, né, um senhor português, assim, bem de idade. Ele, como vai a menina? E a família? Como tá lá no Rio Grande do Sul? Ele Ah, pergunta assim, super querido, sabe? Então, sim. claro que no atendimento ao público, né, Lê, a gente encontra todos os tipos de Ah, pessoas e tem claro. dias que é extremamente difícil, que tu pensa assim, meu Deus, eu não quero nunca mais pisar aqui, eu não quero mais ter que passar por isso, porque é desgastante. Tem pessoas que são muito grosseiras, porque imagina, mercado, geralmente a gente vai no mercado com fome, que já não Ah, é, é, sim. Já não vai comprar um acaba, negócio ali, já tá, né? não tá no melhor momento do teu dia. Eu ainda faço fechamento no mercado. Geralmente os meus horários são 6h30, 10h30, Uhum. ou 6h30, 9h30, Último que é um horário, horário. né? Isso, que o pessoal já sai cansado do trabalho, assim, esgotado, doido para passar ali, comprar um pão, alguma coisa, ir para casa resolver a sua vida. Então a gente pega gente que já está exausto, que não Sim, quer sim. nem dar um sorriso. Tem clientes que passam por mim, eu digo boa tarde, e a pessoa diz, ela só faz o barulho, oh meu Deus, eu me arrependi. Porque a pessoa tá nesse momento, ela tá no seu dia, no seu pensamento, com seus Sim, problemas, sim. e a gente está ali e a gente tem que lidar com isso. Então, esse é o ônus do trabalho, né? Aham, sim. Tem que ter essa diversidade de público. Como eu digo, às vezes eu acho que a gente deve atender, não sei, 100, 200 pessoas por dia e isso é desgastante. Ah, claro, Isso sim. na cabeça da gente é muito Sim, cansativo. são pessoas diferentes, com problemas diferentes, né? Histórias diferentes, Isso. é complicado. Gente que quer conversar, que quer chegar Sim, ali, tem quer aquele desabafar. que está, principalmente idoso, né? Que quer parar no caixa e ficar conversando o tempo todo, né? Eu, eu adoro, mas assim, às vezes também tem aquela pessoa que ela vai disposta a brigar e ela Sim, quer brigar aham. contigo. É Sim, tua sim. pessoa escolhida do dia dela para brigar, para encrencar com alguma coisa. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, como eu digo, né? Para aprender a levar, para não se ofender, não se magoar, não levar o problema do trabalho para casa, Sim, sim. né? Então é isso, assim. É cansativo pelos horários que eu faço esse horário da noite. Acaba que mudou muito meu sono, atrapalhou É, muito meu claro. sono. Que eu dormia muito cedo e acordava muito cedo, então hoje eu chego em casa às vezes 10h30, 10h35, 10h45, como eu já cheguei a chegar. Então tu já chega assim, ó, e o mercado ele tem muita claridade, toca música também, né, para dar Uhum, aquele. sim, sim. Então, quando eu chego em casa, eu tô acelerada aqui, eu tô a milhão, ela Não já tá ali consegue nem cansada. descansar, né? Na Então, hora, até assim. eu dormir, às vezes é 1h da manhã. Sim. E aí, no outro dia, eu não consigo acordar cedo, porque eu tô derrubada, porque eu tava trabalhando em pé. Então, assim, acabou bagunçando um pouco do meu corpo, da Aham. rotina, mas tudo a gente se acostuma, né? Vai É, aprendendo a sim, vai lidar. acostumando, né? É E me diz o isso. seguinte, no caso, lá só contrata é, meio período no part-time ou também tem aquele pessoal que é efetivo mesmo, trabalha direto, 8 horas por dia? Tem um pessoal que é efetivo, mas é um pessoal mais antigo. Colegas novos que entraram na minha época, um pouquinho antes. A maioria tem sido part-time e que são contratados assim, em alturas específicas do ano, né? Como eu fui Uhum. contratada no mês de agosto, devido ao movimento, a alta que tem de movimento no mês de agosto aqui, por causa Sim. do verão, por ser uma zona de litoral. Então, eu atendi muito, muito francês, atendi pessoal australiano, eu tenho cliente canadense, eu tenho. E tem isso também, né? O pessoal que chega falando o inglês, que a gente tem que se virar e dominar Sim, e dar um. sim. Essa é uma coisa interessante que eu ia até te perguntar. Como é que você faz para poder se comunicar com o pessoal assim que chega e são de outros lugares, né?
O inglês eu até o básico eu consigo me virar, assim, sabe? Eu tenho um cliente que ele adora contar a história, ele chega, ele quer me contar a vida dele enquanto ele tá passando as compras e me dá um nervoso ler, assim, ó, porque eu não domino ainda o inglês, Você assim. entende alguma coisa, mas não muito, né? E aqui é muito curioso porque a maioria dos portugueses sabem falar. Então, assim, às vezes, tanto que já teve a situação dele passar no meu caixa e ter uma pessoa de mais idade que eu estava atendendo, tipo, antes, que ficou ali para me ajudar a traduzir, porque a pessoa sabia falar o inglês. Teve situações de eu atender pessoa francesa e a pessoa começar a falar em francês comigo. Sim. E eu, tipo, né, tentando despachar a pessoa e tentando fazer ali a coisa. E outro cliente que estava atrás me ajudar, olha, ela tá te oferecendo tal coisa, perguntando se tu não quer trocar as moedinhas por nota e tal. Então, acontece muito. Só que, pra mim, é muito curioso, porque eles chegam querendo falar inglês, francês, querendo que a gente saiba. E eu sempre digo assim, gente, se eu soubesse falar o inglês e o francês, com a experiência que eu tenho, eu não estava trabalhando aqui, eu estava trabalhando em outro lugar, convenhamos. Sim, sim. Então, assim, né, eles esperam grande coisa. E assim, eu reparo muito que geralmente, pelo menos os franceses aqui, eles não gostam de falar outra língua sem ser francês. Não, eles falam, até porque os portugueses, a maioria falam francês também, né? Mas, pô, tem gente que não entende o francês, aí mas faz. Não tem como, né? Então, fica aquela coisa ali, faz aquela cara de paisagem, aquele sorriso. Sim. A pessoa vem falar algo em francês comigo, que ela quer desenvolver um assunto, eu respondo em inglês para ela, para assim, entender que o nosso meio de campo vai ser o inglês. Ou vai chegar os dois no inglês, ou não vai sair. Então vai ficar aquele desencontrado, né? Então eu jogo, rebato no inglês pra pessoa, e se a pessoa não sabe o inglês, tipo assim, bom, então não vai ter meio. Não tem como falar, né? Porque eu falo português, tu fala francês, eu tentei estabelecer um inglês que é mais universal do que a tua língua. Aí vai por mímica, né? Por mímica. Isso, daí a gente vai fazendo sinal, vai tentando como mudar, e aí só eu revoar no final e pronto. E Deus sabe, então. Mas verdade. Todo vídeo aqui, praticamente, todo mundo que vem aqui, a gente faz essa conversa aqui, todo mundo fala isso, da importância do inglês, né? Porque, cara, a gente acha assim, pô, vai para Portugal é um país que fala português, não tem necessidade de você falar inglês, você fala outra língua. Só que é pelo contrário, né? Na verdade você tem necessidade, porque tem muitas outras pessoas de outros países aqui que não falam português, e aí você tem que, né, ali tentar desenrolar alguma coisa falando inglês. Importante, né? A gente atende muito pessoal da Espanha no mercado, eu tenho clientes que são argentinos também, que passam lá, então assim, o espanhol é um pouco mais fácil da gente entender, né, então a gente fala. Tem alguns clientes que leem meu sobrenome e começam a falar italiano comigo, aí eu falo italiano, eu tenho que dizer que eu não falo italiano, porque senão a pessoa já vai achar um italiano comigo, que eu também não vou saber, vai ser um vexame. Então, assim, e é essencial. Eu vi assim, daí tu pensa, né? Mas é um caixa de mercado, é só passar compras. Não, hoje eu falo inglês. Uma coisa que na outra empresa não precisava, que era um cargo, vamos dizer assim, com um salário maior, com tudo, né? Eu não precisava, mas aqui no caixa do mercado eu preciso ter. E a questão do português também, né? Porque não é a mesma coisa, né? As palavras têm outros significados. Sim, é diferente, né? E cuidar algumas coisas que a gente fala. Eu que vim do Rio Grande do Sul, tem algumas palavras que no Rio Grande do Sul eram comuns, que aqui são palavrão. Então, assim, mais estúpida que o gaúcho dizia lá, que era super comum, que aqui é um palavrão para eles, que eu jamais imaginar. Então, assim, todo esse cuidado, fazer também esse estudo. Eu, antes de vir para cá, eu colocava nos canais portugueses, na minha TV, eu ficava assistindo para me acostumar o meu ouvido. Eu gostava muito de assistir a Champions League, a narração do português de Portugal, porque eu pensava assim, se eu entender um narrador narrando um futebol... Você entende falando. E é diferente, né, cara? Eu também, quando cheguei aqui, assim, eu desci em Lisboa, você não consegue entender muito bem por mais que é português, né? Eles falam português, mas tem muita diferença, às vezes tem muito sotaque, então você não consegue entender muito bem algumas palavras, você fica meio indeciso, meio em dúvida, né, tal. Até a gente acostumar a ouvir. Né? Aí você é melhor. Beleza, fala pra mim, então, assim, o seguinte, qual o tipo de documentação que precisa, por exemplo, para você poder estar trabalhando no mercado? A pessoa chegou aqui, vou tentar no mercado aí e tal. Precisa de ter residência, não precisa? É só os documentos comuns? E se você pode falar também qual é a média salarial, mais ou menos, num caixa, no supermercado. Então, no mercado que eu trabalho, eles exigem que tenha a documentação, né, que tenha o básico, tem que ter uma autorização de residência, seja uma CPLP, ou no meu caso, como eu tinha o visto, eles aceitaram o visto também, e o contrato que eu apresentei no CEF para conseguir o meu título de residência foi do mercado, né,
Então, eles pedem, tem que ter, não é... Tem alguns lugares que te dão um contrato para que tu consiga abrir a manifestação de interesse, né? Não é o caso dessa empresa, porque essa é uma empresa, uma empresa muito grande, que ela tem mercado, ela tem a cafeteria, ela tem a lavanderia, ela tem a loja de produto, tem a farmácia vinculado com o setor de energia. Então, assim, é uma empresa que tem muitos braços, então ela é uma empresa muito séria e ela exige documentação. Eu tenho uma amiga minha que tentou conseguir uma vaga lá, para trabalhar também comigo, ela não conseguiu, porque ela não tem ainda nem a manifestação de interesse. Então, ela queria ter um contrato. Então, se tiver pelo menos a manifestação, você consegue. A manifestação, eu não sei te dizer, Lê. Sim. Porque todo mundo que está lá tem a residência, seja CPF. Sim. Eu acredito que com a manifestação não seja suficiente. Tá? Mas, realmente, eu não vi nenhum caso ainda de alguém que chegou e disse, tá com manifestação. Porque todos que estão lá, que são brasileiros, já têm algum tipo de residência. Então, aí, tá vendo? É mais uma vantagem do visto, quando você vem com o visto. Você chegou aqui, arranjou um trabalho, você pega a tua residência na hora, né? Não precisa esperar 1 ano, 2 anos, né? Para poder fazer para pegar a residência, né? Isso abre portas, né? Demais, né? Eu peguei o trabalho em agosto, comecei a trabalhar dia 4 de agosto, quando foi 27 de setembro eu fui lá. Achei que eu não ia conseguir, porque o meu contrato era part-time, e aceitaram, a SEC mesmo aceitou. Mesmo sendo part-time, aceitaram, né? Você mesmo precisa sendo ter um contrato de trabalho, né? Para poder pegar... Porque eu achei que a questão do valor, né? Porque, querendo ou não, uma pessoa não se sustenta com o valor que eu ganho. E juntamente, eu vou dizer, né? O meu ordenado, agora em 2023, no mercado, como eu faço 4 horas, era a minha base 400 euros, mais um valor de alimentação. Tá. Ali no mercado a gente tem a opção ou ganhar um cartão com o valor da refeição, ou então receber no ordenado. Como o meu ordenado eu utilizo para uma coisa específica, então eu decidi receber o ordenado com a minha refeição, e eu recebo também as horas de domingo, né, porque o domingo a gente ganha dobrado, o feriado a gente ganha triplicado o valor, então eu recebo ali. A minha média só em 2023 era cerca de 500 euros, colocando as minhas horas de domingo, colocando a minha refeição, então eu ficava cerca de... Agora que virou o ano e o ordenado foi para 820 euros, a empresa que eu trabalho, eles sempre trabalham um pouco acima do ordenado. Então, o ordenado para eles, hoje o base é 860. Então, meu ordenado, a minha base foi para 430 euros, mais o meu refeição, que dá cerca de, acho que uns 70 e poucos euros. Aí, fazendo mais as minhas horas de domingo, mais um feriado ou outro, quando tem que eu consigo pegar na escala, eu acabo recebendo nessa média de 530 euros, mais ou menos. Sim. E lembrando que é um part-time, né? Lembrando que é um part-time. 4 horas. Eu acho um valor muito bom para part-time. Fora que, assim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar que aconteceu agora no fim do ano, né? A empresa ela é muito boa, então eles nos deram presente de Natal, né? Ganhamos os biscoitos, ganhamos um monte de mimos deles, e o mercado ainda deu um vale-compras, um cartão que nós poderíamos utilizar no próprio mercado, no valor de 250 euros para quem fazia part-time e no valor de 500 euros para quem fazia o full-time, né? Que trabalhava 8 horas. Então, imagina, né, Lê? Chega fim do ano, a gente tem que fazer as férias, comprar aquelas coisas. A gente ganhou o nosso 13º, que aqui chama subsídio fiscal, e ainda assim ganhamos mais um vale do mercado nesse valor. Então, mas é isso, né? O part-time ganha o 13º também, né? Normal, né? O 13º, tem tudo direitinho, né? Eu tô agora aqui, ó, eu trabalhei 6 meses, ganhei 12 dias de férias. Mais as minhas folgas que eu juntei nas minhas férias, eu tô há 18 dias em casa. Aí, no part-time, né? Lembrando isso, é part-time. No part-time. Eu trabalhava de domingo a domingo na corretagem, não conseguia tirar 18 dias, mas eu tô aqui, ó. É verdade, é verdade. E assim, você, por exemplo, se você tem um trabalho ali que você consegue fazer o part-time, ou então você consegue 2 part-times, você consegue tirar até mais de 1.000 euros, então, juntando aí, né? Dependendo aí da empresa, se for trabalhar, né? Então, aí diz para mim o seguinte, tem possibilidade de crescer no mercado? Você conseguir cargos mais altos, até de repente sair do part-time depois que você já tá lá? Olha, eu não sei te dizer porque eu tô lá há 6 meses, né? Eu não tenho essa certeza, entendeu? Claro que a empresa sempre diz pra gente ficar de olho, porque tem um sistema onde a gente pode ver as oportunidades internas, né? Então, acredito que, de repente, de acordo com o desempenho e a necessidade também do mercado, pode ser que ocorra, né? Mas não é uma certeza que eu tenho, assim, para te dizer agora, sabe? Porque também lá, assim, do pessoal que trabalha lá, você não conhece também ninguém que tenha subido de cargo, tipo, mudado. Não, tem uma opção lá que é sair do caixa, que a gente trabalha aí para o atendimento, o caixa do cliente, né? De atendimento ao cliente, que é mais de reclamações, de resolver algumas coisas. Eu sei que
oportunidade. Tem colegas meus que estão passando nessa transição, mas são colegas antigos já, que já estão lá há mais tempo, que já fazem 8 horas, né? Mas do pessoal mais recente que entrou agora, eu ainda não vi esses casos para poder te dizer de certeza, assim, como... Sim. Mas de repente aparecendo oportunidade, né? Gostando também do trabalho, pode ser, né? Que sim, né? Até porque é uma Isso, e empresa grande e você tal. fala da caminhada também, porque todo mundo que está lá, eu vejo assim, que hoje está em cargos mais altos, já está lá há 10 anos, tem gente que está lá há 8, 15 anos, então talvez Sim. uma perseverança, uma boa constância de trabalho possa acontecer, né? Aham, Mas sim. essa ilusão, assim, porque de fato eu não sei dizer se é possível ou não. Sim. Se você pode apontar um lado positivo, um que não seja tão bom assim da função. Então, eu acho que o positivo, como eu já tinha comentado, é a questão dos contatos, né? Da gente fazer muito contato, conhecer muitas pessoas novas. E eu acredito que numa dessas pode aparecer uma possibilidade de conhecer algum cliente, ou seja brasileiro ou português, que daqui a pouco também tem uma outra empresa, ou tem alguma coisa no nosso ramo que a gente consiga, no conversar, fazer amizade, acabar Aham. migrando para um outro setor, né, dentro aqui de Portugal, dos trabalhos, das oportunidades que tem. Eu acho que isso é positivo, a gente conhecer pessoas novas sempre vai ser algo bom, Sim. né? Eu fiz amizades lá dentro, então, assim, para mim isso foi muito bom mesmo, e é uma equipe muito receptiva, a empresa também, ela é muito inclusiva, dá muita oportunidade, né, para imigrantes, para pessoas também mais velhas, isso eu achei bem interessante. É a questão, né, de ser part-time, porque acaba não sendo suficiente, né, a gente tem sempre que procurar alguma outra forma de conseguir mais renda, e a questão que eu já tinha falado de lidar com muitas pessoas. Isso é um ponto positivo, mas também pode ser negativo pela questão da diversidade de pessoas que a gente pega, e isso muitas vezes é bem cansativo, né? Sim, verdade. E você acha que vale a pena? Eu acho que vale, né? Assim, eu digo, foi o que me salvou aí, né? Foi a Sim. porta que abriu para mim e que eu tô aproveitando ela, então eu acho que valeu a pena sim. Acho que poderia ter Sim. pego muito mais difíceis, coisas muito piores. Aham. Não, é verdade. Tem profissões que às vezes são piores e você ganha bem menos, né? Pelo menos É está ali verdade. meio período, mas Pelo está tempo ganhando que eu bem. trabalho e pelo salário que eu ganho, eu acho que é uma coisa bem boa pra Sim. fazer. É verdade. Vale a pena, né? Vale. Assim, cara, pra gente poder finalizar também, não estender muito mais o vídeo, fala pra mim aí um conselho que você poderia dar pro pessoal que tá chegando aqui em Portugal agora, né? Que tem tido muita imigração e que tá buscando, vai começar a buscar algum tipo de trabalho. Qual seria o conselho que você poderia dar para esse pessoal? Então, né, acho que não seria só um, assim, tem alguns, né? Primeiro é a questão da documentação, venha com a documentação, venha com o coração aberto. Eu deveria ter tido um coração mais aberto, apesar de ter aceitado uma profissão que não era a minha área. Se eu tivesse um coração mais disponível, mais disposto, assim, um pouquinho mais, talvez eu estivesse trabalhando desde antes, né? Então, é porque realmente eu quis insistir um pouquinho na minha área e eu digo, venha de coração aberto, disposto mesmo a fazer coisas que não quer fazer no início, para depois lá na frente poder ter a oportunidade de estar estabelecido e migrar para a sua área o mais rápido possível, né? Então acho que isso é bem importante. E a questão de currículo também. Eu percebi assim que quando a gente entrega um currículo muito bom em determinadas empresas, eles acham que a gente não vai querer aceitar o trabalho que eles estão oferecendo. Eu tenho muita dificuldade, né? Porque eu não consigo mentir. Eu sou uma pessoa que eu não minto por nada, assim. Então, tem como alterar a minha história, contar de forma diferente. Posso, de repente, ali colocar uma função com outro nome mais simples, alguma coisa, mas, de fato, não tem como colocar que eu trabalhei numa fábrica se eu não trabalhei. Mas, assim, se teve experiência de empregado de mesa, que é o garçom do Brasil, se você teve alguma experiência como ajudante de cozinha, com essas coisas, assim, mais comuns, né? Teve alguma experiência na parte de limpeza, eu acho que é válido colocar ali, fazer um currículo um pouco mais simples para que a empresa entenda que tu está disposto a fazer aquele trabalho um pouquinho mais pesado. Porque senão a gente chega lá com um currículo de gerente, né, administrativo, algumas coisas assim, mais escritório mesmo, o pessoal já acha que a gente não vai aguentar a pegada. Então acaba não se abrindo certas portas para a gente. Sim, aí não quer te deixar um trabalho um pouco mais complicado, né? Pra você, tá valendo a pena Portugal também? Você acha que... Então, né, a gente sempre tem aqueles conflitos, né, do imigrante. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Nossa, esse é o lugar melhor do mundo, ainda bem que eu vim. E ainda mais para quem é mulher, né? Nós que somos mulheres, a gente é muito emocional, então é a montanha-russa das emoções. Verdade. Tem dias que eu choro de alegria por estar aqui, eu digo, nossa, olha onde é que eu cheguei, olha esse caminho que eu trilhei, que eu consegui.
E tem dias que eu penso, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Por que que eu fui largar minha profissão? Tava tudo tão estabilizado. Porque tem seus desafios, né? Claro, E sim. ainda mais trabalhando em algo tão diferente. Para mim, como eu sou uma pessoa que eu valorizo muito o trabalho, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de aceitar a minha realidade atual e entender que não vai ser da noite para o dia que as coisas vão acontecer. Que Sim, é pode ser verdade. que eu volte para minha área, mas pode ser que isso demore mais um ano. Eu já estou Sim. há 8 meses aqui, já vai fazer, então eu já queria estar na corretagem de volta. Não foi no meu jeito, no meu tempo. E olha que aqui também tem muita imobiliária, né? Tem bastante, pelo menos aqui em Esposende tem bastante imobiliária, né? Bastante, e aqui o sistema de trabalho também é diferente, né? Isso é um assunto para um outro Ah, momento, e sim, eu verdade, é. estou informando que também é diferente, então eu não posso simplesmente largar o certo pelo Pelo duvidoso, né? duvidoso, claro. Prefiro perseverar no que eu tenho hoje garantido, numa empresa garantida, boa, né, que me dá toda a estrutura que eu preciso, do que trocar isso assim e mergulhar de cabeça em uma coisa que vai ser incerta. Então, cada coisa no seu tempo, isso também se torna um conselho, que a gente tenha muita paciência, muita perseverança, os dias maus vão vir, a saudade vai bater, saudade do Vai. conforto, saudade do que a gente tinha, mas também ter aquela consciência de que aquela vida já não é mais a nossa. Hoje a nossa vida é essa e tá tudo Isso. bem, né? Então, que a gente tenha essa disposição de começar do zero e enfrentar aí as dificuldades até que as coisas se tornem como a gente espera, talvez, né? É verdade, é verdade. Valeu, acho que vale, acho que toda experiência é válida. Ah, sim, Dando sim, sim, sim. ou não sendo como a gente esperava e tendo que voltar, eu acho que a experiência em si, ela é sensacional, ela abre a mente da gente. Eu digo assim, eu era uma Tati antes de migrar e hoje eu sou outra pessoa. Ah, sim, eu acho que muda a gente, né? É, o desafio, né? Sair da zona de conforto, como eu falei, muda a gente, né? E pensa em voltar, ir pra África ainda ou não? Eu penso, não Não agora, pensa? mas o sonho ainda tá ali. Vamos ver a hora que Sim. eu vou, vamos ver o dia que eu vou Vamos ver, né? acordar, De vou olhar repente pro meu depois acontece disso. aí, né? Tá. Tati, quero te agradecer é, pelo teu tempo, né? Eu costumo sempre agradecer o pessoal aqui pelo tempo disponível para poder fazer esse bate-papo aqui, que a gente vai vendo. A gente, assim, quase não tem muito tempo de parar, né? É meio corrido. E te agradecer por isso aí. E se você quiser mandar aí um abraço, um beijo pro pessoal que tá no Brasil, pro pessoal que tá aqui em Portugal, fica à vontade aí. Ah, então, né? Primeiro eu quero te agradecer também pela oportunidade. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece de primeira acha que eu sou muito tímida, mas depois que se torna meu amigo, vê que eu sou uma pessoa que eu gosto disso aqui. Eu gosto de conversar, eu gosto do cara a cara, eu gosto de ter esse tempo. Então foi maravilhosa essa conversa, acho que foi bem edificante, acrescentou muito na minha vida também. Mandar um beijo para todo mundo que está assistindo, agradecer, né, o pessoal que está aí nos acompanhando, nós que estamos nessa jornada de YouTube, de iniciar Verdade. essa caminhada, né? É muito bom poder contar com os nossos amigos, aqueles que têm a disposição de nos prestigiar, nos motivar, nos acompanhar. E convidar também o pessoal que quiser estar lá no nosso canal, acompanhar os nossos vídeos também. O nome do nosso canal é Eu, a Patroa em Portugal. E a gente também é um pouco diferente do teu assunto aqui, né? Os nossos nichos são mais... o teu é mais específico, os nossos são um pouco mais variados, né? Mas lá já tem também o vídeo falando sobre o visto, dando alguns conselhos, né? Mostrando o processo. Amanhã vai sair um vídeo novo sobre a questão da compra do carro, quanto é que foi, como é que é comprar carro aqui em Portugal. A gente tem alguns outros assuntos, eu acho que são dois canais diferentes que o pessoal pode se servir bem aí, sentar e maratonar os nossos vídeos aí, que vai ser boa. Ah, é verdade. E assim, é bom, é muita informação e assim, o canal é excelente lá. Eu vou deixar aqui também na descrição o canal, né? Seu canal e do Jonathan. E aí você vai lá, se inscreve lá no canal deles lá, segue lá, curte lá os vídeos lá, né? E eu vou assistir esse vídeo lá que vai sair dos carros aqui, que é bem interessante. Então, gente, é isso. Quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui no final. Se eu possa deixar aí seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com pessoas que estão vindo para Portugal, pessoas que querem saber um pouco sobre como é os trabalhos aqui, né, em Portugal, como é a vida aqui em Portugal. E Tati, obrigado mais uma vez. Até a Obrigada, Lê. próxima. A gente se vê. Valeu. Então. Tchau. Tchau, tchau.